trouxe a sua Bíblia, abra ela em Atos, no capítulo 1. Vamos refletir aqui acerca de uma instrução que Cristo nos deixou, né? Que Cristo deu, na verdade, lá para os apóstolos, para os seus discípulos lá atrás, mas continua valendo até hoje para as nossas vidas. Então, Atos 1, a partir do versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pode fechar sua Bíblia aí. A gente desde criança, não é? Quando a nossa mãe falava assim, não põe a mão aí, o que a gente falava? Por quê? Não vai lá fora, e a gente? Por que não? Não é? Ah, fulano vai, você não vai. Mas por que eu não? Não é? Então a gente sempre teve esse negócio de querer entender os porquês da vida. Por quê? Porque se a gente, por quê, né? Porque se a gente souber, a gente fala assim, peraí, eu tenho o direito de discordar e dar a minha opinião. Mas se eu só não pode porque não pode, como é que eu vou saber se eu posso estar de acordo ou não? Não é? As lutas que a gente trava hoje, o que a gente faz? Você enfrenta a luta, não enfrenta? É só pro lado de cá do altar, né? Que a gente enfrenta uns trem. Não, e de vez em quando a gente também faz a mesma pergunta, não faz? Por que, Deus, essa tribulação? Meu Pai amado, por que eu? Meu Deus, quando é que essa luta vai acabar? Pergunta ou não pergunta? Se esse crente que está perto de você não perguntar, você pode dar uma anjada, né? Na cara dele assim, pergunta assim, que eu já escutei e estou falando. Não é? Não tem mais. Eu conheço uma pessoa que diz assim, ó: Senhor, não tem mais ninguém na face da terra para esse capeta perturbar a vida dele? Só existe eu. Conhece? Você está falando com ela. Sou eu mesma que falo esse tipo de coisa. Então muitas vezes a gente está aí perguntando para o Senhor, até quando e por que eu? Mas Jesus estava ensinando a eles o quê? Estava dando a eles uma instrução. Como é que eles deveriam lidar dali para frente, né? Jesus havia dado uma ordem para eles, e não obedecer aquela instrução era a mesma forma que caminhar contra a instrução do Senhor. E qual foi a instrução de Cristo? Aliás, quando Jesus estava falando isso para eles, dando para eles a instrução, os discípulos questionam eles acerca de uma coisa: Senhor, quando é que vai se dar a redenção aí de Israel? Quando é que a restauração de Israel? Quando é que a coisa vai se dar? O que Jesus respondeu? Não? 7. Não compete saber. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: muitas vezes o porquê não compete você saber. Fala assim: muitas vezes até quando não compete saber. Então quando a gente fica se detendo em querer saber o porquê, até quando que o Zé vai na igreja e não vai se mover para se casar? Até quando que a Zefa vai na igreja e vai continuar sendo uma mulher rixosa e não vai ser a mulher virtuosa? Até quando que vai ter essa luta na minha vida? Olha aí para quem está perto de você e fala assim: não te compete saber. Acontece que muitas vezes, e aí quando a gente se detém nisso, a gente não cumpre a instrução que o Senhor deu, que é o quê? Permanecer em Jerusalém
até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e toda a Judeia. Nós não fomos chamados para entender o porquê, mas nós somos chamados para testemunhar o poder de Deus. Acontece que enquanto nós quisermos entender o porquê, nós vamos estar ocupando o nosso tempo e não vamos nos revestir de poder para testificarmos. Entenda que é uma estratégia do inimigo ficar lançando essas setinhas. Mas por que você? Mas não tinha mais ninguém na face da terra? E você está indo na igreja, não sei por quê, porque nada muda na sua vida. E você tem certeza? Acho que esse Deus aí seu é meio fraco. Você já percebeu que depois que você foi na igreja as coisas começaram a ficar pior? Não é? São setas que vêm na nossa vida para a gente se deter nos porquês, se deter na batalha, se deter na luta, ao invés de buscar o quê? A instrução que Cristo deu, que é nos revestir de poder, nos revestir de autoridade. Quando é que nós somos revestidos de autoridade? Quando nós mantemos comunhão com o Espírito Santo. Enquanto nós não somos revestidos de autoridade, sabe o que acontece? A gente mete os pés pelas mãos, a gente age pelo nosso desejo, pelo nosso jeito de ser. Jesus, quando estava lá no Getsemane, o que Pedro fez? Quando o soldado se aproxima para prender Jesus, ele agiu do jeitão dele, catou a espada, arrancou a orelha do soldado. Jesus falou assim: o que você está fazendo, Pedro? Guarda a espada. E bota a orelha de volta do soldado no lugar. Por quê? Porque era pelo jeito dele? Não. Mas Pedro, revestido de poder, depois que ele é tomado da unção do Espírito Santo, o que acontece? Ele abre a boca e 3.000 almas são acrescentadas com a igreja. Essa é a diferença. Quando nós escolhemos parar de questionar os porquês, porquê da luta, porquê eu? Não existe mais ninguém na face da terra. Quando é que essa situação vai acabar? Quando é que essa luta vai encerrar? Quando que eu vou cantar o canto da vitória? Quando nós já deveríamos estar cantando o canto da vitória. Porque oferecer sacrifícios de adoração a Deus não é quando tudo vai bem, mas quando o coração está contrito, nós ainda assim escolhemos adorar ao Senhor com aquilo que há dentro de nós. Isso é oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem, né? Depois que atravessa o Mar Vermelho, todo mundo tem um pandeiro para tocar. Não é só Miriam não, fala assim, até eu tenho. Não é? Fala assim, agora importa que a gente toque o pandeiro quando as coisas estão adversas. Então é tocar o pandeiro enquanto as coisas estão adversas, é o quê? Sermos revestidos de poder. Porque muitas vezes nós estamos aí querendo que o Senhor faça a obra lá. Não, e aí a gente não se reveste de poder, porque o nosso olho não está em nós, mas o nosso olho está no outro. Ao passo que se a gente se trancasse no quarto, Deus ia tratar com o nosso coração aqui, e depois com o nosso coração tratado, aí o Senhor ia falar assim, agora ele está pronto, agora eu posso fazer a obra lá. E a gente descobre que ele falou assim, era só eu me render que Deus ia fazer. Era só eu deixar as minhas manias, era só eu entregar de fato as coisas ao Senhor, o controle ao Senhor, o domínio ao Senhor, não fazer do meu jeito, que aí Deus fez. Poxa vida, por que eu não fiz antes? Conta aí para quem está perto de você, fala assim, por que eu não fiz antes? Então precisamos entender que o nosso inimigo trabalha contra nós, e a gente tem que perseverar na instrução do Senhor. A Bíblia diz o que? Vigiai e orai. O nosso inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E quem que ele está buscando tragar? Eu e você, quem está na igreja, filho. Porque quem está no mundo já está perdido. Mas quem está na casa do Senhor é que tem o poder de fazer a diferença. Fala assim, olha aí, conta aí para quem está perto de você. Fala assim, é você que pode fazer a diferença nessa terra. Fala, é por isso que você sofre tanto ataque. E Jesus disse o que? Em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Só que quando nós estamos olhando os porquês, os até onde, o porquê dessa prova, o porquê dessa luta, quando é que isso vai acabar? Sem autoridade, a gente não acalma a tempestade. A gente fica aflito, Deus, quando é que o Senhor vai fazer? E eu mencionei aqui domingo,
que o Senhor quer o quê? Nós somos férteis, amém? E o Senhor conta conosco para acalmar a tempestade. Jesus disse aos seus discípulos: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então o Senhor já nos confiou as coisas, já nos entregou as coisas, mas por quê? Nós não revestimos de poder, nós acabamos tendo medo. O Senhor fala assim: manda embora, expulsa esse mal. A gente fala assim: liga para o apóstolo, misericórdia, manda ele orar. Fala assim: ô crente bully, fala pouca fé. Pode olhar aí e falar assim: larga a mão de ser crente bully. Se você não falou, você é um crente bully na vida. Chuta escalaço na sua vida, no nome de Jesus. Então nós precisamos o quê? Sermos revestidos do Senhor. O que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. O que a gente pode fazer sem Deus? Nada. Então tudo que a gente precisa, fala assim: eu preciso me revestir do Senhor. Quando a gente está muito impulsivo, muito querendo, espera aí que eu vou tomar satisfação. Você faz assim, ó. Fala, eu estou muito cheio de mim. Mas quando nós entramos no nosso lugar secreto, quando nós nos revestimos de poder, a gente simplesmente ordena: Senhor, eu sei que o Senhor dá ordens aos teus anjos a meu respeito, e eu posso dormir em paz e tranquilidade, porque o Senhor é meu justo juiz. Senhor, não existe prova alguma que venha sobre a minha vida que eu não possa suportar, mas o Senhor traz o escape. Senhor, o Senhor está me aperfeiçoando, o Senhor está me enraizando. E porque Senhor, é porque o Senhor quer me tornar forte. Olha aí para quem está perto de você, a gente aprendeu isso ontem na aula. Fala assim: o Senhor não tem compromisso com a sua felicidade, mas Ele tem compromisso em te fazer crescer. E é isso que nós precisamos almejar: crescer. Largar a mão de ser crianças mimadas, sermos filhos inconstantes, né, que depende do leite, mas que nós venhamos estar posicionados nesses lugares estratégicos que o Senhor tem nos colocado, amém? Nós vamos buscar a face do Senhor. Se você já fez esse tipo de oração, se você está, na verdade, fazendo esse tipo de oração, para que toda essa batalha, quando é que isso vai acabar? Peça perdão agora, fale assim: Senhor, me perdoe por ter questionado as batalhas, o seu modo de trabalhar na minha vida. Quem é o barro, Senhor, para questionar o olheiro, faz assim ou faz assado? Questionar, Senhor, o modo do Senhor trabalhar. Nos perdoe, Senhor, por questionarmos aquilo que não compreendemos, por queremos, pois, muitas vezes, Senhor, dar ao Senhor direção, falar para o Senhor fazer de tal maneira ou de outra maneira, Senhor, quando sabemos que o Senhor conhece o fim desde o início. Nós simplesmente queremos estar prostrados aos teus pés, reconhecendo, ó Deus, a tua soberania e a tua autoridade. Tu podes, ó Deus, fazer nas nossas vidas aquilo que Tu bem desejares, da forma que o Senhor bem desejar, pois sabemos que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está conosco e não permitirá que os nossos pés tropecem, que os nossos joelhos vacilem, Senhor. Antes o Senhor dará o seu escape, antes o Senhor nos sustentará nas suas mãos. Então eis-nos aqui, Senhor. Cumpra, Pai, o Teu querer e que sejamos revestidos de poder, que sejamos, Senhor, revestidos de autoridade, para testificarmos, Senhor, a boa obra do Senhor nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que tudo é para o Senhor, tudo é por meio de Ti, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós somos, Pai, instrumentos em Tuas mãos. Então eis-nos aqui, Senhor, conta conosco. Se o Senhor precisa trabalhar no nosso coração, que o Senhor venha trabalhar. Se o Senhor precisa moldar, Senhor, os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam transformados e que nós venhamos ter a mente de Cristo, Senhor, combatendo o bom combate da fé, Senhor, não vacilando, não tosquenejando, não cocheando, Senhor, entre dois pensamentos. Em um momento queremos, em outro momento, Senhor, estamos a ponto de desistir. Não, Senhor, não queremos ser assim inconstantes, mas queremos, Pai, abraçar o escudo da fé, Senhor, a espada do Espírito,
e avançar, Senhor, para aquilo, Pai, que está diante de nós.